Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de matemática? Vamos lá? Olha, na página 73 da apostila, vocês podem fazer um círculo em volta do número 8 e do número 9, das atividades 8 e 9. Essas duas atividades nós vamos fazer em sala de aula, porque elas são do conteúdo sobre a área, tá? Então, 8 e 9, vocês podem fazer um círculo. A professora já colocou na apostila dela que a gente vai estar fazendo essas atividades na sala de aula, tá bom? Então, agora nós vamos para 10, tudo bem? Atividade 10. A professora vai falando, vocês vão acompanhando e já podem ir fazendo na apostila também, tá? Sobre as unidades de medida de comprimento, responda as questões. A. Qual é a unidade fundamental da medida de comprimento? Lembra? O metro, não é? Ele é a unidade fundamental. Lembra daquela tabelinha? A unidade fundamental é o metro, os múltiplos e os submúltiplos, né? Os maiores e os menores. B. Que múltiplo do metro é o mais utilizado? O quilômetro. Quais submúltiplos do metro são mais utilizados? O centímetro e o milímetro, que nós mais utilizamos, ok? Agora nós vamos para a atividade 11. Rosângela andou por 2 horas. Então, a Rosângela fez uma caminhada por 2 horas. Na primeira hora, ela andou 5 quilômetros e na segunda hora, ela andou 3.400 metros. Então, na primeira hora que ela andou 5 quilômetros. Na segunda hora que ela andou 3.400 metros. Aí vem a perguntinha, quantos metros Rosângela andou ao todo? Está perguntando em metros. Quantos metros que ela andou ao todo? Então, o que vocês vão ter que fazer? Ela não andou 5 quilômetros na primeira hora? 5 quilômetros corresponde a 5.000 metros. 1 quilômetro tem 1.000 metros. 5 quilômetros, 5.000 metros. Então, o que vocês vão colocar? 5.000 metros que ela andou na primeira hora, mais os 3.400 metros que ela andou na segunda hora. Faz a continha, 8.400 metros. Então, Rosângela andou ao todo 8.400 metros. Tá? Nós tivemos que transformar os 5 quilômetros em metros, porque a pergunta do problema está pedindo em metros. Ok? Então tá. Agora nós vamos para a atividade 12. Complete os espaços utilizando a unidade de medida correta. A. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Lembra da régua? Cada 1 centímetro tem 10 risquinhos, tem 10 milímetros. 100 centímetros é igual a 1 metro. Em 100 centímetros eu tenho 1 metro. 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Em 1 metro tem 1.000 milímetros. 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. 10 centímetros é igual a 100 milímetros. Só pesquisar naquela tabelinha da apostila dos múltiplos e submúltiplos do metro, tá bom? Aí nós vamos para a página... Aí a atividade 13... Pode fazer um círculo que nós vamos fazer na sala de aula sobre a área, tá bom? De área e o perímetro nós vamos fazer na sala de aula 13 e a 14. Essas duas atividades, 13 e 14, podem circular que nós iremos fazer na sala de aula assim que nós retornarmos, ok? Vai ser a nossa primeira aula de matemática, né? A área e as atividades da apostila sobre área. Agora nós vamos para a página 75, mais um desafio. Presta atenção. Para ser considerado oficial um campo de futebol, tá? Um campo de futebol, para ele ser oficial, para ter um jogo, né? Ele tem que ter as medidas corretas, senão ele não pode ser um campo oficial, tá? Um campo de futebol precisa ter de comprimento no máximo 120 metros. Então, um campo de futebol oficial ele não pode ter mais que 120 metros de comprimento e no mínimo 90 metros.
e largura de no máximo 90 metros e no mínimo 45, tá? Então, ó, um campo de futebol precisa ter de comprimento o máximo de 120 e o mínimo de 90. Então, ou ele tem que ter entre 90 e 120 metros. E largura ele tem que ter 90 metros no mínimo, 90 metros e no mínimo 45, tá? Se determinado campo de futebol tiver as dimensões máximas oficiais, máximas, tá perguntando as máximas, uma pessoa quer dar 2 voltas completas nesse campo, andando mais de 1 quilômetro ou menos. Então, nós vamos trabalhar com as medidas máximas. Quais são as medidas máximas? 120 de comprimento e 90 de largura. São as medidas máximas para ele se tornar um campo oficial. Então, aqui ele está pedindo para a gente trabalhar com as medidas máximas. Então, se a pessoa, né, olha lá, se determinado campo tiver as dimensões máximas oficiais, uma pessoa quer dar 2 voltas. Então, o campo tem as medidas máximas, que são 190 metros e 120 metros e 90 metros. São as medidas máximas, ok? Então, o que nós vamos ter que achar primeiro? O perímetro desse campo. Primeira coisa é achar o perímetro, tá? Então, 120 mais 120 de comprimento. 90 e 90 de largura, né? Ele tem 4 lados o campo. 120 mais 120 mais 90 mais 90. O perímetro deste campo é de 420 metros. Nós somamos os 4 lados com a medida máxima. Tá. Só que essa pessoa vai dar 2 voltas nesse campo. Então, ela vai andar 420 metros mais 420, uma volta, 2 voltas. Então, ela vai andar quanto? 840 metros no total. Se ela fosse andar uma volta, seriam só 420, mas ela vai andar 2 voltas. Então, ela vai andar o dobro, 840 metros. Tudo bem? Aí vem a pergunta do problema. Ela vai ter andado mais ou menos que 1 quilômetro? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Ela andou quanto? 840. 1.000 metros, ó o sinal de maior, é maior que 840 metros. Ela terá andado menos de 1 quilômetro. 1 quilômetro não são 1.000 metros? Então, se ela andou só 840 metros, ela não andou 1 quilômetro. Ela andou só 840 metros. Falta mais um pouquinho para ela chegar a 1 quilômetro. Tudo bem? Depois vocês vão completar a linha de chegada, tá? Nessa unidade estudamos muitos temas importantes sobre unidades, instrumentos de medida de comprimento, perímetro e área que ficou faltando, né? Que a professora quer trabalhar com vocês em sala de aula. Agora é hora de você registrar como se sente a respeito de cada um desses temas. Medidas de comprimento, as padronizadas e as não padronizadas. Identificação de medidas de comprimento, padronizadas, o quilômetro, o metro, o centímetro. Transformação de unidades de medidas, transformar o metro em quilômetro, o quilômetro em metro. Perímetro e a área vocês não vão responder porque a gente não trabalhou ainda, ok? Então, essa é a aula de matemática de hoje. Qualquer dúvida, pergunte para a professora, tá bom? E nos veremos na próxima segunda-feira, ok? Um bom final de semana para vocês, tá? Um abraço, se cuidem!